Fala rapaziada, tudo bem? Boa noite, ou melhor, bom dia, né? 1 hora da manhã. O jogo acabou agora. Se eu disser que eu não tô cansado, e vocês vão perceber pela minha cara que sim, eu estou muito cansado. Se eu disser que eu não estou, é uma mentira deslavada. Mas é sempre bom ficar acordado e assistir jogos da Copa do Mundo, não é? É uma sensação incrível, Copa do Mundo e hoje é o primeiro dia. Já tivemos um jogo aí às 4 horas da tarde e agora o jogo que começou 11 horas da noite aqui no Brasil, terminando agora 1 da manhã, um jogo entre Coreia do Sul e República Tcheca, um jogo incrível, jogo de 3 gols, mas que no início não foi um jogo tão bom. No início foi um jogo, terminou 0-0, mas não só por isso, não foi um jogo com muitas oportunidades, mas foi um jogo que particularmente me surpreendeu. Eu não acompanhava a Coreia do Sul de maneira próxima, não conheço muitos jogadores, conheço alguns. Conheço o Lee, que joga no Paris Saint-Germain, conheço o zagueiro que joga no Bayern de Munique, o que me fugiu o nome agora. Conheço o Son, mais conhecido atacante da Coreia do Sul. Hoje o camisa 10, que me fugiu o nome, me surpreendeu. Joga muito, camisa 16 também. O meio de campo da Coreia do Sul muito organizado, pelo menos foi hoje muito organizado. E eu achei que tinha um leve favoritismo da República Tcheca, da frágil República Tcheca, tá? A República Tcheca que hoje um pouco perdida em campo, uma seleção meio que desnorteada. Não sei se a galera tem já treina há muito tempo esse mesmo grupo, essa mesma equipe, porque isso faz total diferença numa Copa do Mundo, numa competição curta e que envolve muito, digamos, respeito entre as seleções, entre os grupos. Você ter um elenco que já vem trabalhando junto há muitos anos, vem com um treinador há muito tempo, isso faz toda a diferença, toda a diferença. Então, não sei dizer também, por parte da República Tcheca, se isso acontecia, mas também não sei se por uma questão de uma escola europeia contra uma escola asiática, a gente sabe de todo o histórico isso me fez pensar que tinha se tinha algum favoritismo nessa partida, era um favoritismo mesmo que leve para a seleção da República Tcheca. Algo que não se confirmou, algo que a gente pôde ver que não é verdade. O jogo poderia ter acabado 1-0 para a República Tcheca, tá? A Coreia do Sul venceu de virada por 2-1, mas poderia a República Tcheca ter vencido, ter feito um gol ali, se trancado, se fechado. A Coreia do Sul não poderia não ter aproveitado as oportunidades e a gente estaria aqui falando a mesma coisa. E a gente teria que analisar dessa mesma maneira, tá? Independente do resultado. Estamos aqui analisando o jogo, então a gente tem que falar o que de fato aconteceu em campo. A República Tcheca me surpreendeu negativamente. Novamente, senti um time perdido, um time desencontrado, um time errando muito espaço, um time sem ligação, com jogadores que parece que não sabiam o que o seu companheiro ia fazer e muitas vezes não sabiam o que ele mesmo ia fazer, né? O que o próprio jogador faria. Ali em algumas tomadas de decisões, como eu disse, passes errados, laterais frágeis. E do outro lado a gente tem uma seleção que estava na cara, que tinha vontade de vencer, vontade de ganhar, vontade de fazer história. Uma seleção que tem um meio de campo organizado, uma seleção que tem jogadores que realmente podem fazer uma diferença. A gente sabe que num grupo, numa Copa do Mundo agora, que avançam as 3 melhores colocadas, de 8 das 12 melhores terceiras colocadas avançam, e a gente está num grupo aí com México, África do Sul, República Tcheca, Coreia do Sul. A gente tem que tratar como realidade totalmente possível a Coreia do Sul se classificar, tá bom? Não é surpresa, ainda mais num grupo como esse. Não tô falando nem só pelo futebol praticado, mas num grupo como esse, com a República Tcheca, que a gente pode ver hoje que é uma seleção frágil. Tudo bem, pode se recuperar, pode passar, inclusive em primeiro,
A gente vê isso na Copa do Mundo, é uma competição curta e tudo pode mudar. Da primeira para a segunda, da primeira para a segunda fase, da primeira para a segunda rodada, perdão, tudo pode mudar. A gente viu em Copas anteriores isso acontecendo de maneira até recorrente. Mas a gente imagina que num grupo como esse, inclusive com a África do Sul, a gente viu a África do Sul jogar mais cedo contra o México e realmente uma seleção frágil, seleção fraca, e que imagino que fica até em último nesse grupo. Então, acredito que a gente pode ver a Coreia do Sul passando em segundo aí nesse grupo. Não seria uma aberração, um abismo, não seria. Seria algo totalmente suscetível, algo que pode passar de maneira assim natural. De verdade, gente, a Coreia do Sul me surpreendeu mesmo. Algumas peças, algumas jogadas, alguns lances, o gol mesmo de virada é absurdo. A cavadinha do jogador é algo assim, na verdade, perdão, o gol de empate, 1-1, é simplesmente absurdo, assim, uma técnica apuradíssima, uma inteligência ali na hora de decidir. E olha que loucura, né? Hoje a gente tá falando de um jogador que fez um corte e tocou por cobertura no goleiro. A gente tá falando de um jogador sul-coreano que há anos atrás é inimaginável que um jogador sul-coreano fazia isso, gente. Com todo respeito, a gente sabe de como era o futebol e que somente um jogador argentino ou brasileiro ou europeu fazia uma jogada como essa. Depois, se vocês não viram, vejam o lance do gol de empate da Coreia do Sul no jogo de hoje contra a República Tcheca, e é simplesmente absurdo o gol, assim, a técnica do jogador, e não sei nem se esse jogador que fez o gol é um dos principais do elenco. E assim, é algo incrível, mas que mostra hoje que o futebol está globalizado e que não tem mais besta no futebol, digamos, como um dia já pôde ter existido. Legal que me surpreendeu positivamente, isso é bom porque quando aumentam as seleções de 32 para 48, a gente imagina, e o Jorge Igor falou muito isso e eu concordo, a gente imagina que vai cair um pouco o nível técnico, já que aumenta o número de seleções, em tese, vão seleções que estão, como é que eu posso falar? Se fossem 32 seria mais restrito, seria mais difícil, ou seja, só iriam as seleções melhores, seria um processo de seleção ainda maior, ou seja, estaria mais apurado. Como vão mais, é normal que o nível técnico caia e é algo totalmente compreensível, mas realmente a gente vê seleções como a Coreia do Sul, que não é favorita, não chega como favorita, não vai ser a campeã provavelmente dessa Copa do Mundo, a gente sabe disso, mas que a gente vê uma Coreia do Sul, gente, não é vencendo uma seleção europeia, e uma seleção que tem história em Copa do Mundo, que jogou Copa do Mundo em 2006, uma seleção que já foi longe em competições continentais, uma seleção de peso. Não estou falando só disso, tá? De ganhar. Ganhou. A Arábia Saudita ganhou da Argentina na Copa do Mundo 2022. É propor o jogo, é jogar melhor, é ter jogadas de efeito contra uma seleção europeia, algo que alguns anos atrás, gente, isso pra mim pega muito, e é por isso que a Copa do Mundo é fascinante, é genial, porque nos proporciona algo assim, e o futebol ele vai avançando e tem que ir avançando sempre, e esse avanço nos proporciona coisas como essa. Eu aposto que tinha muita gente torcendo pra Coreia do Sul, né? Tem muita gente que na Copa do Mundo, tirando a seleção brasileira, essas pessoas torcem para seleções mais fracas, para que, sei lá, vai que um dia uma Coreia do Sul chega a vencer o título da Copa do Mundo, que loucura. O Japão, que tá muito bem, inclusive, também para essa Copa do Mundo. Então a gente vê essas seleções e é muito bacana poder ver esse avanço dessas seleções, ver esse desenvolvimento e ver que tá aumentando o sarrafo da coisa. Não tá só aumentando o nível, não tá só aumentando o número de seleções, mas também tá aumentando o nível de tudo. Não tem mais bobo realmente. Coreia do Sul tem que ser encarada como uma seleção forte. E é isso. Isso aumenta também o sarrafo para seleções sul-americanas e seleções europeias.
Isso faz com que continuem trabalhando e buscando sempre melhorar, porque senão vão ficar para trás em pouco tempo, tá? A gente sabe como o futebol muda, como o futebol atualiza, como o futebol melhora, hoje como o futebol é estudado e como pode proporcionar essas coisas. A prova tá aí. A República Tcheca conseguiu criar muito pouco, gente. Contra a Coreia do Sul, teve seu momento ali em que realmente mandou no jogo, criou um pouco mais, é verdade, mas eu senti realmente muito disperso o time da República Tcheca. O time da Coreia do Sul mais organizado defensivamente, dá pra ver que eles estavam com vontade de vencer, fome de vencer. Isso é outro critério que é de tirar o chapéu e que numa Copa do Mundo isso é indispensável, gente. Indispensável. Nenhuma seleção ganha a Copa do Mundo sem ter essa fome, sem ter essa vontade, sem ter esse desejo, sem ter esse tesão de jogar bola. Algo que ficou a desejar hoje na seleção da República Tcheca. Não sei se você teve essa mesma impressão do jogo. Se você teve, deixa aqui nos comentários. Essa foi a minha análise e a gente está trazendo sempre aqui a análise dos jogos. Não de todos, mas vamos trazer aqui alguns jogos, inclusive com outros participantes. O Davi já postou um vídeo hoje falando do jogo da abertura da Copa entre México e África do Sul. E agora eu vou soltar esse aqui. E amanhã teremos mais. E mais pra frente seguiremos tendo. Comenta aqui, deixa aí o seu comentário, a sua opinião. Comenta também lá no Instagram, no TikTok. A gente tá aí nas principais plataformas, aqui no YouTube também. E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Vamos seguir, que tem muita Copa do Mundo. E tô cansado pra caramba. Valeu.